Ser é o primeiro aprendizado. Quando nós nascemos e somos jogados nesse mundo, antes mesmo que a gente se dê conta que a gente existe, o mundo ele já surge como uma espécie de rolo compressor, tentando moldar a gente. E isso acontece por parte da família, isso acontece por parte da escola, por parte da sociedade e hoje também por causa das mídias digitais. Parece que todo mundo tem uma sugestão sobre o que nós devemos fazer. E aí que está um problema muito sério. O ser, ele é deixado de lado, ele sucumbe diante da urgência do fazer. No dia a dia, a gente até, quando perguntam, e você, quem é? Eu sou professor, eu sou psicólogo. Sim, eu não estou perguntando pelo fazer, eu estou perguntando pelo ser. O problema nunca foi ensinar, o problema é insistir em educar como se todos fossem versões da mesma pessoa. A família é fundamental nesse processo. Eu sou muito grato porque minha família é praticamente um fã-clube de mim mesmo. Então eu recebi muito mais incentivo e muito mais visibilidade do ser do que uma urgência pelo fazer. Eu também tive uma avózinha que acabou de falecer com 102 anos, Dona Maria Amélia, que sempre enxergou quem eu era, mesmo quando eu não era capaz de enxergar. Mas também tive a tia Márcia, a tia Irani, a tia Silvana, a tia Eliane, professoras de educação infantil, que não estavam ali numa linha de produção. Elas estavam lidando com gente, com pessoas. E elas plantaram sementes fundamentais. Sementes que me fizeram ser muito antes do fazer. Nem todo saber começa pelo conteúdo, muitos começam por um olhar, por um gesto de reconhecimento. Já experimentou aquela sensação de estar num lugar e tem outras pessoas, e de repente alguém é o centro das atenções, e essa pessoa está dirigindo a palavra, mas parece que você não está lá. Parece que não há conexão. Zygmunt Bauman, ele costuma dizer, ou costumava dizer, que nós estamos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. E eu fico pensando nessa coisa do conteúdo, e a palavra educação é fundamental, nesse ser e nesse fazer. E a palavra educar vem do latim educare, que significa alimentar, nutrir, criar. Mas que tipo de alimento está vindo para a gente? Esse conteúdo que vem para alimentar, ele vem como uma espécie de impulso a mais para a gente desabrochar? Ou será que a gente está pegando uma plantinha que ainda está crescendo e já está podando ela? Não se poda o que ainda não cresceu. Mas é isso que acontece muitas vezes. Ambientes de aprendizagem que ignoram identidades produzem ausência mesmo com presença. É muito triste ver o que acontece dentro e fora da sala de aula. Como professor, como estudante, como cidadão, como filho, como irmão. Eu acredito, inclusive, que a educação é algo que rompe com as quatro paredes. Mas o que me perturba, e eu me sinto às vezes meio que Don Quixote, e eu acho legal me sentir Don Quixote, é que, sei lá, a sensação que a gente tem dessa urgência de fazer e fazer cada vez mais, está adoecendo todo mundo, e é meio que uma distopia, parece que a gente está num misto de alegoria da caverna de Platão e o ensaio sobre a cegueira de Saramago. Ninguém está enxergando ninguém. Porque esse conteúdo que alimenta, na verdade, está destruindo a gente. Quem não pode ser, não consegue aprender de verdade. Quando você olha para uma sala de aula, por exemplo, tem gente ali que a linguagem que alcança ele é a linguagem poética. E eu tenho que ser meio que poeta para poder dialogar com ele. É o idioma que ele entende.
Mas eu tenho diante de mim, muitas vezes, alguém que tem um potencial para outras tantas coisas, que são consequência do que a pessoa é. Professor, eu sou muito tímido. Certo. Você se sente confortável se expressando de qual forma? Ah, eu adoro desenhar. E aí quando você vê, você tem desenho? Tenho. Me mostra. Cadê a tua timidez? Você cria mundos inteiros com um papel e um lápis. Na verdade, você observou a referência do que é ser introvertido e extrovertido do lá fora, do padrão. Porque, tomando você como referência, eu sou o tímido. Porque eu não sei construir isso. Mas é preciso reconhecer. E como eu sou grato por ter sido visto. Como eu sou grato por um movimento simples que minhas professoras do infantil sempre faziam. Eu, bem menor do que eu sou, que eu não sou gigante, e elas abaixavam para olhar claramente nos meus olhos na mesma direção. Sabe o que é se sentir abraçado com o olhar? É uma coisa que, para a criança principalmente, e você deve saber disso, para uma criança uma coisa ruim pode ser uma coisa catastrófica, por mínima que seja. E uma coisa, por mais insignificante que possa parecer de boa, pode bombardear o universo daquela criança com cores, com melodias, com inspirações. Educar é um processo coletivo, não cabe apenas à escola. É uma construção entre sociedade, cultura, família e políticas públicas. Eu até brinco às vezes com os colegas que eu vejo os meus alunos e eu fico tentando ajudar, mas a minha ajuda tem um certo limite. E aí que entra essa história de que existe um outro mundo, que inclusive está na lei, que tem a responsabilidade de educar. E aí eu fico com dó do aluno, às vezes eu fico intrigado com o aluno, aí quando eu conheço os pais, eu percebo que os pais precisam de mais ajuda do que os próprios filhos. Às vezes o filho é muitas vezes a pessoa mais lúcida dentro da casa. Mas quem são os pais? São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. A escuta é o primeiro instrumento de aprendizagem. Eu curto muito arte. Eu fui levado pela minha mãe a fazer teatro, porque eu simplesmente surtei quando eu tive que apresentar o meu primeiro trabalho. E aí a terapeuta chegou para minha mãe e falou, seria legal ele fazer teatro. Sabe as palavras? Alguém me viu. E eu falei isso porque o monólogo é uma coisa que me fascina, sabe? Mas quando a gente fala de educação, a gente precisa escutar. A gente precisa escutar. É preciso dar voz para quem nós estamos educando, porque é uma construção que é uma parceria. Não dá para ser unilateral, sabe? Ver quem aprende é mais do que avaliar, é reconhecer a pessoa por trás do desempenho. Tem uma frase de um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, que ele é o pai do existencialismo. E o Kierkegaard nos ensina uma coisa assim fabulosa. A raiz da infelicidade humana está na comparação. E já que a filosofia está no meu DNA, eu lembro de uma frase atribuída a Sócrates. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É por aí que a gente deve ir. E não pela positividade tóxica. Ensinar é orientar, não moldar. É apoiar o outro até que ele crie a própria forma de caminhar. Imagine ensinar alguém a andar de bicicleta e você fica segurando a bicicleta o tempo todo. Eu fui ensinado de outra forma. Eu fui ensinado assim. Estava lá a bicicleta e tinha lá o meu padrinho, ou o meu amigo que era mais velho lá da comunidade, ou meu pai, e estava lá segurando a sela. Vai que eu estou aqui. Vai, pedala. Olha para frente. Vai que eu estou aqui. E aí eu ia sentindo a voz mais distante, mas eu estava tão tomado de adrenalina que eu estou aqui, pode ir. E aí eu me dava conta que eu estava indo sozinho.
E muitas vezes eu caía. Mas foi assim que eu aprendi. Não foi com alguém querendo me moldar, querendo me guiar o tempo todo. E aí, a minha experiência como estudante e como professor me levou a uma espécie de tríade. A gente precisa de uma escuta ativa. Não é ouvir esporadicamente o filho, não é ouvir esporadicamente o aluno, não é ouvir esporadicamente o amigo, é ouvir ativamente. A gente está numa onda de produzir tanta coisa, de palestrinha, de falar, e ninguém está ouvindo ninguém. Às vezes tem um comentário num post, você se dá o trabalho de colocar lá um monte de informação, a pessoa não lê, fica muito claro que na réplica dela ela não lê. A gente precisa ouvir. Reflexo de identidade. A gente precisa, nessa escuta, dar um feedback para a pessoa e precisa mostrar para ela certos mapas para o autoconhecimento. E uma autonomia orientada. Dizer, olha, com isso que tu tem, pode ser um lápis, pode ser uma câmera, pode ser uma fantasia, pode ser tinta, pode ser tanta coisa. O teu ser vai desabrochar no fazer. Educar é investir na parte invisível de alguém. É ali que mora o que mais importa. O que está visível muitas vezes já é o resultado de toda essa pressão do lá fora. Mas e o que eu não vejo? Muitas vezes eu vejo sorrisos na sala de aula e fora da sala de aula. Mas eu não vejo sonhos. Eu vejo uma camada muito superficial. E é preciso ir além dessa superfície. Eu não sei se você percebeu, mas, como eu falei no começo, o fazer ganhou tanta urgência que o ser está ficando de lado e a gente está tentando fazer a mesma coisa e está tentando fazer cada vez mais, além dos nossos limites e além do que o outro está fazendo. Se quisermos um mundo com mais pertencimento, precisamos começar pela educação que reconhece. E isso também pode ser levado, evidentemente, para o ambiente de trabalho. Você pode ter na sua equipe de engenheiros de software, você pode ter alguém ali que pinta quadros, alguém que canta divinamente. E isso pode ser um diferencial. Até na conexão desses indivíduos que fazem parte da equipe. Porque eles vão saber mais um sobre o outro. Educar não é apenas o primeiro aprendizado. Educar é a raiz silenciosa de tudo aquilo que ousamos construir. E eu acredito que um conhecimento que eu adquiro, que não me torna uma pessoa melhor, que não me torna quem eu sou, ele é vão. Um conhecimento que eu adquiro, que eu absorvo e que não me permite construir um mundo melhor, esse conhecimento também é vão, ele é inútil. Que possamos, assim como foi na minha vida, olhar nos olhos, ouvir o outro, lançar sementes, não podar, mas ajudar a desabrochar. Obrigado.